Boa noite, meninos e meninas. Vamos para a nossa aula de hoje. Nosso tema é pedagogia de projetos, né? Então, é um tema bem interessante que faz parte da nossa formação e principalmente da nossa atuação na escola. Bom, hoje eu vou trabalhar a pedagogia de projetos a partir da perspectiva de autores como John Dewey, né? Joselê Jolibert e Fernando Hernandes. Então, e também vou me utilizar das contribuições de Maria Luísa Xavier. Então, esses autores, eles contribuíram para que eu pudesse organizar minha aula sobre o tema que é pedagogia de projetos, né? Essa abordagem do tema é de fundamental importância, né? E aí, por que eu escolhi, por exemplo, John Dewey? Porque John Dewey é considerado o pai da pedagogia de projetos. Então, John Dewey ele vai surgir no século XX, no movimento chamado Escola Nova, que vocês já devem conhecer, porque é um assunto que a gente trabalha na disciplina didática, quando discutimos as correntes teóricas. Então, ele vai surgir em oposição à escola tradicional, porque ele entendia, né, que a escola tradicional ela era uma instituição que transmitia apenas os conteúdos de uma forma muito simples, né? Não tinha atrativo para o aluno. Então ele fez uma oposição, né? Ele se opunha a essa corrente teórica, a escola tradicional. E aí ele vai participar dessa corrente que é a Escola Nova. Para John Dewey, o processo educativo ele deveria estar ligado à prática e não apenas à teoria. E é por isso que quando a gente estuda a Escola Nova, a gente vai observar que muitos autores vão se adequar, né, a essa corrente teórica. Porque além do John Dewey, nós temos a Maria Montessori, nós temos o Freinet, né, o Celestin Freinet. São vários teóricos que vão, o De Crolli, que vão fazer parte, né, dessa corrente teórica. E quando a gente vai estudar a vida desses teóricos, a gente vai observar que todos eles vão se opor à escola tradicional. E ainda o John Dewey, ele via a escola, ele dizia que a escola deveria ser uma instituição que tinha que ter como meta o processo de socialização dos alunos, né? Então, esse processo de socialização deveria estar alicerçado no contexto real, né, do qual o aluno faz parte. Então, nesse sentido, é preciso a gente deixar claro que a escola deveria assumir, né, um posicionamento em que ela tivesse uma certa feição, né, com a comunidade. E dessa forma, ela teria mais espaço para ensinar determinadas situações e também desenvolver um processo de comunicação entre os alunos, porque ele entendia que é através desse processo de comunicação, desse diálogo constante entre os indivíduos, é que elas vão cooperando umas com as outras, né, para que elas possam aprender cada vez mais. E a vida social desses alunos vai estar relacionada, né, tanto com a escola quanto com a comunidade, e assim como todo o trabalho que essa instituição vai desenvolver. E aí ele vai dizer o seguinte, né, que tem algumas instituições que são fundamentais dentro desse processo. A família, os centros de recreação e trabalho, as organizações de vida cívica, religiosa, econômica e política. Então, ele vai deixar isso bem claro, né, a importância dessas instituições dentro desse contexto de aprendizagem do aluno. Nessa mesma perspectiva, a Maria Xavier ela vai dizer o seguinte, que a pedagogia de projetos ela tem como objetivo desenvolver uma educação que seja globalizada, ou seja, uma educação que vai levar em consideração os saberes não escolares dos alunos, né? Então, quando se fala de saberes não escolares, são os saberes que estão
soltos, né? Saberes que não estão dentro do currículo, não são desenvolvidos não acontece na escola, mas saberes que estão soltos no contexto social. Então, os interesses, né? Que levam em conta os saberes não escolares do aluno e os seus interesses, e é capaz de abarcar disciplinas dando significado para elas. Então, a Maria Xavier vai dizer que esse trabalho, né, a pedagogia de projeto, ele deve levar em consideração esses saberes, né, que os alunos já possuem, que eles vivenciam, que são saberes que interessam, que são importantes para eles, e que muitas vezes as disciplinas não conseguem dar conta, né, mas que tem esse significado. Aí a gente também vai trabalhar com o autor, né, como eu citei lá no início, que é o Fernando Hernandes, né? Então, o que ele vai falar sobre projetos, pedagogia de projetos? Ele diz que projetos de trabalho é uma proposta que visa, né, que tem como objetivo estabelecer relações entre os conhecimentos científicos e os conhecimentos da escola, assim como os saberes que existem e que estão fora da sala de aula. E que esses saberes, né, que vão ser trabalhados através dos projetos, eles vão transformar esses alunos em protagonistas de sua aprendizagem, né? Então, é através desse conhecimento que os alunos vão conseguir desenvolver. O que é protagonista? É quem está em evidência. Então, dentro dessa perspectiva da pedagogia de projetos, o aluno é o protagonista e não o professor. Então, tudo aquilo que o aluno desenvolve, o conhecimento que ele vai construindo, a aprendizagem que ele vai construindo, é tudo mérito dele, né? Mediado pelo professor, mas a figura principal nesse processo é o aluno, e o professor ele vai ser um mediador desse processo de aprendizagem. Aí ele vai dizer também que, nesse sentido, é possível que nós organizemos um currículo escolar não por disciplinas acadêmicas, mas por temas e problemas, né? Quando ele fala em temas e em problemas, são problemas que a gente vai observar no contexto mesmo, no contexto social, muitas vezes dentro da própria escola. E ele diz que esses problemas, os alunos, se a gente vai discutir problemas que fazem parte das experiências dos alunos, dos estudantes, esses alunos vão se sentir envolvidos, né? Então, envolvidos, eles vão aprender, quando eles estão com esse intuito de conhecer, de descobrir, eles aprendem a pesquisar. E aí, depois que eles aprendem a pesquisar, eles sabem fazer uma seleção, né? Eles vão aprender a selecionar, a ordenar esses conhecimentos, interpretar os dados que eles vão pesquisar e depois publicar o resultado desse estudo que eles desenvolveram. Então, isso aqui é algo que a gente vem discutindo sempre, né? Isso aqui é algo que a gente sempre busca. E aí esses autores, eles vêm mostrando o quanto que a pedagogia de projetos é importante para poder mediar esse conhecimento. E aí ele diz também, gente, que não basta apenas desenvolver um projeto que é baseado no contexto do aluno. É necessário trazer o novo, o desconhecido para a sala de aula. Então, quando se trabalha com projeto, é importante, né, que os temas sejam temas interessantes. Não é porque os autores vão colocar aqui que são conhecimentos da realidade, do dia a dia, do cotidiano dos alunos, que a gente vai discutir qualquer coisa. Não, tem que ser um tema interessante, né, que esse aluno ainda não tenha pesquisado e que ele consiga ver um significado, porque se for algo que não tenha significado, não vai adiantar. É como ele coloca aqui, se for um assunto que o aluno não tem interesse, em vez de contribuir para que essa aprendizagem melhore, vai limitar essa aprendizagem, né? Porque o aluno não vai se sentir interessado. Então, daí a importância de ser um tema que tenha interesse do aluno e que seja significativo. E aí os projetos de trabalho, ainda na concepção de Hernandes,
E a visão educativa a qual se vinculam, esses projetos, eles vão convidar esses alunos a repensar a natureza da escola e do trabalho escolar. Então, esses projetos, os projetos de trabalho e a visão educativa a qual se vinculam, convida os alunos a repensar a natureza, aluno e professor, a repensar a natureza da escola e do trabalho escolar, pois essa organização, esse repensar, ele requer uma organização da classe mais complexa, ou seja, uma maior compreensão das matérias e dos temas em que os alunos trabalham, o que faz com que o docente atue mais como um guia do que como autoridade. Então, isso aí também a gente já viu, o professor ele não pode ser aquela figura, né, que é o detentor do conhecimento. Na pedagogia de projeto ele tem que se afastar e deixar que o aluno possa construir, né, a sua aprendizagem. Gente, é muito parecido com o projeto. O que a gente observa aqui? O projeto é uma pedagogia de projetos, porque através do projeto vocês vão desenvolvendo o conhecimento de vocês, fazendo pesquisa, socializando, conversando, dialogando com os professores, até chegar o momento que vocês vão apresentar as pesquisas. Então, é isso aí, né? A pedagogia de projeto é isso aqui que o Hernandes vem colocar aqui para a gente. Então, nessa direção, o autor ele vai dizer o seguinte, que a função da escola não é encher a cabeça dos alunos de conteúdo, mas contribuir para formá-los para a cidadania, assim como oferecer-lhes, como já se indicou, elementos para que tenham possibilidade de construir sua própria história. Então, tem um autor que se chama Edgar Morin, que ele tem um livro que é assim, A Cabeça Bem Feita. E nesse livro ele deixa bem claro, assim, ele até vai corroborar com as ideias de Hernandes, quando ele diz assim, que o aluno não pode ficar com a cabeça cheia, o professor não pode encher a cabeça do aluno de conteúdo, como era, por exemplo, na escola tradicional. Mas o professor, a função do professor é mediar esse conhecimento para que o aluno possa ser sujeito da sua história, ou seja, construir a sua história, fazer a história acontecer. Aí tem uma outra autora também, que é bem interessante, ela traz uma ideia bem bacana também de pedagogia de projetos, que é a Josélé Jolibert, né? Então, Josélé Jolibert, ela diz o seguinte, que a pedagogia de projetos, ela vai indicar a importância da autonomia do aluno dentro do projeto desenvolvido, pois somente dessa forma o aluno vai estar envolvido e engajado durante esse processo. Aí a gente já observou também, né, que tanto o Hernandes quanto o John Dewey e a Maria também já deixaram isso bem claro, né, que o aluno ele precisa estar envolvido dentro desse processo para que ele possa aprender, né, e desenvolver principalmente a sua autonomia. Porque quando o professor dá o espaço, o aluno ele pode crescer, ele pode se desenvolver, pode tomar suas decisões. E aí a escola, né, ela vai propor, ela deve propor uma abordagem sempre baseada em projetos. Ela deve incentivar, né, uma visão interdisciplinar do conhecimento, além de estimular o aprendizado por meio da experiência e o desenvolvimento da autonomia de seus alunos. Então, a função da escola, quando se define trabalhar com projetos, é exatamente ter essa visão interdisciplinar do conhecimento, porque o conhecimento ele não é estanque, ele não é isolado. Embora a gente trabalhe de forma disciplinar, como a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente, mas quando eu decido trabalhar com um projeto, aí eu vou trabalhar dentro de uma perspectiva interdisciplinar. Então, eu vou começar a observar juntamente com os meus alunos, e é importante que eles percebam isso, que o conhecimento ele é integrado. O conhecimento ele não é estanque. Então, quando eu trabalho geografia, eu posso trabalhar também conteúdo da história, porque essas disciplinas elas vão dialogar entre si.
Olha só, quando eu estou ministrando planejamento, mas sempre eu me fundamento lá na didática, no currículo, para poder explicar algum assunto do planejamento. Então, por aí vocês já vão perceber o quanto que é importante, né, a interdisciplinaridade. Isso mostra o quanto é importante a escola ter essa visão, né, estimular essa forma de trabalho para que os alunos possam aprender cada vez mais melhor e adquirir as experiências, né, de como fazer pesquisa, de como aprender e também a se desenvolver, a ter a sua própria autonomia, né, para estudar, para pesquisar, sem que ninguém fique toda hora dizendo o que eles precisam fazer. Então, a pedagogia de projetos, ela tem essa função de estimular o pensamento crítico dos alunos e assim ela vai contribuir para formar indivíduos que são autônomos e socialmente ativos. Tem um termo também que a autora utiliza, né, a Jolibert, que é o termo cooperativa. Ela diz que o trabalho através da pedagogia de projetos é um trabalho que proporciona a cooperatividade entre os alunos. Né? Por quê? Porque quando a sala de aulas está organizada, né, quando o professor organiza a sala de aula e as tarefas são iniciadas, significa dizer que se ele trabalha através dessa metodologia, os alunos eles vão cooperando, né, uns com os outros. Então, isso também é bem bacana. Ela diz assim, que é vivendo em um meio sobre o qual podemos agir que são criadas condições favoráveis ao aprendizado. Né? Então, essa aprendizagem só vai acontecer se o ambiente for favorável, né? Se houver essa possibilidade para que esses alunos possam se desenvolver. E aí a pedagogia de projetos ela vai propor uma concepção na qual o aluno vai atuar como agente ativo do processo educativo e o professor ele passa a ser o mediador, né, o facilitador desse mesmo processo. Então, ambos vão estar envolvidos no trabalho, envolvidos na tarefa, né, nas pesquisas, mas o professor ele vai ser um facilitador, ele vai ser um mediador, ele não vai ser aquele profissional que vai chegar na sala e vai dar toda aquela aula, fecha o livro e vai embora. Não, ele vai mediar. Quando a gente organizou aquele planejamento, o planejamento histórico, plano de ensino dentro de uma concepção histórico-crítica, é bem parecido com a pedagogia de projetos. Por quê? Porque lá o professor vai organizando, né, o seu trabalho, os pontos a serem discutidos, ele conversa com o aluno, ele vai construindo aquele conhecimento, né, aquela aprendizagem junto com o aluno através do plano dele. Então, é bem por aí mesmo. Geralmente, quando a gente trabalha com pedagogia de projetos, a gente vai usar aquele planejamento, né, para poder observar, para que a gente possa observar o quão amplo é o conhecimento. E aí, esse trabalho, né, a autora vai dizer que quando eu defino, quando eu escolho essa metodologia de trabalho, ela vai muito além, né, daquilo que a gente já conhece. Por quê? Porque o aluno ele vai se sentir mais estimulado a compreender, a pesquisar, porque tudo é novo, né? Ele vai ter curiosidade, né, por conta da elaboração dos projetos que ele vai estar desenvolvendo, as situações, problemas que vão ser colocados para que ele possa analisar, dar a opinião dele. Então, se a gente for parar para analisar, esse tipo de trabalho, ele é muito mais interessante do que você ficar sentado ouvindo o professor falar, porque aqui você está sempre estimulado, né? Vai estar com aquela vontade de aprender, com aquela vontade de chegar logo à compreensão daquele problema, entender por que aquilo surgiu. E aí ela diz que para que isso tudo aconteça, é função do professor oferecer essas possibilidades, né, que são possibilidades novas e que muitas vezes os alunos não teriam acesso fora da escola. Então, por isso é importante o papel do professor. O papel do professor é necessário nesse sentido,
Porque fora da escola o aluno não tem essa sistematização, essa organização. Então, fora da escola ele tem um conhecimento que é assistemático, ou seja, ele aprende muitas coisas, mas essas muitas coisas que ele aprende não tem uma sistematização, não tem uma organização. E quando ele está na escola, é sistematizado. O professor ajuda ele a organizar esse pensamento, ajuda ele a organizar as ideias. Então, isso fica muito mais significativo, né, para esse aluno. Os projetos, eles não precisam dar conta de todo o conteúdo. Isso é um outro ponto também que a gente precisa analisar, né? E vocês vão ler os artigos e vocês vão observar que os autores eles também vão deixar isso claro. O projeto que a gente vai trabalhar com os nossos alunos não precisa dar conta de todo o conteúdo, porque tem algumas disciplinas que não conseguem se encaixar dentro de determinadas temáticas. Então, isso não significa dizer que eu não possa encontrar outras formas para trabalhar esses conteúdos, né? Como eles colocam aqui, que nós não podemos, em busca de um ensino globalizado, ficar presos aos conteúdos, porque eles estão à disposição do grupo e entram no projeto conforme sua relação com o tema proposto, que foi o que eu expliquei para vocês. Se o projeto, né, não dá conta de determinados conteúdos, então o professor ele vai arranjar outra forma de desenvolver esse trabalho, né, de forma paralela, para que ele possa trabalhar aquele conteúdo. Mas o que ele não pode é se desesperar, ficar agoniado, porque não vou poder trabalhar determinado conteúdo. Não, o conteúdo pode ser trabalhado sim, de forma paralela. E aí a Jolibert, ela vai dizer assim, que dentro dessa mesma sala de aula, né, pode haver mais de um projeto em andamento. O professor pode trabalhar, por exemplo, 2 projetos de forma paralela, porque ela deixa claro que a pedagogia de projetos é algo bastante flexível e que o professor não precisa dar conta de todos os conteúdos ao mesmo tempo. Só que aqui eu discordo da autora, porque assim, é muito fácil trabalhar 2 projetos paralelamente quando você está numa sala que tem, por exemplo, 20 alunos. Aí você pode até conseguir fazer um projeto, 2 projetos ao mesmo tempo. Mas numa sala de aula, na nossa realidade, nas nossas escolas aqui do Amapá, que a gente tem 40 alunos numa sala de aula, é impossível o professor fazer 2 projetos, porque fazer 2 projetos, trabalhar com pedagogia de projetos, requer muita leitura, requer muita organização por parte do professor, tempo, porque ele tem que pesquisar. Não é porque ele é mediador e facilitador que ele não vai estudar, ele é o que mais estuda, para ele poder conseguir compreender e ajudar o aluno. Porque se ele não estuda, ele não vai conseguir facilitar esse trabalho para o aluno. Então, aqui eu tenho assim, essa discordância da autora, né? E essa crítica também, que se a escola tiver pouco aluno na sala de aula, é possível, mas se não tiver, é impossível fazer 2 projetos. Aí ela vai dizer também, gente, que os conteúdos curriculares, eles são super importantes, e eu também concordo. Não existe uma aprendizagem sem conteúdo, né? Então, o conteúdo ele tem que ser trabalhado. Até porque esses conteúdos fazem parte da matriz curricular. E o fato de eu estar trabalhando com a pedagogia de projetos não significa dizer que eu vou abandonar meu conteúdo de forma alguma, porque o conteúdo ele vai aparecer naturalmente dentro do projeto. A partir do momento que eu começo a discutir uma temática, né, começo a discutir o projeto, eu vou logo enxergar esse conteúdo. Quando a gente chegar lá no final, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um tema, e aí vocês vão ver como que esses conteúdos vão aparecendo. Então, aqui, tranquilamente, o conteúdo ele nunca vai poder desaparecer, né, quando eu trabalho com a pedagogia de projetos. É muito pelo contrário, né, esse conteúdo ele passa a ser trabalhado de uma forma ativa, né, ele passa a ter um outro direcionamento, né, o aluno também passa a ver esse conteúdo através de uma outra perspectiva, né? Por quê? Porque ele não vai ficar preso, né, somente naquele conteúdo sem vida, porque ele vai poder
enxergar, por exemplo, aquele conteúdo dentro daquele tema que é contextualizado. Então, tornar ativa a participação desse estudante, né, desse aluno, é fazer com que esse aluno se transforme num pesquisador, que ele vá sempre em busca, que ele procure descobrir, que ele se sinta incentivado e que ele possa definir as estratégias que ele vai utilizar, assim como os materiais que ele vai poder utilizar também para desenvolver, né, o seu conhecimento, o seu trabalho, a sua pesquisa. E aí a gente observa que tudo isso aí tem como finalidade envolver esse aluno do início até o fim do processo, né? Esse aluno não pode ficar solto, ele tem que contribuir em todos os momentos do processo. Porque a pedagogia de projetos, ela é uma estratégia interdisciplinar, né? Todas as vezes que eu penso no projeto, eu penso logo de forma interdisciplinar. Aí eu volto novamente lá no nosso projeto. O que o nosso projeto é? É uma pedagogia de projetos interdisciplinar. Porque a gente pega uma temática e através da temática todas as disciplinas vão se encaixando, vão trabalhando. Então essa é o barato, né, da história. É você poder observar através daquele tema que as disciplinas vão dialogar entre si, que elas conversam entre si, né? E que esses conteúdos eles passam a ser estudados dentro dos projetos do qual eles estão sendo desenvolvidos, né? E isso leva em consideração também os temas que vão surgindo e o interesse dos alunos em participarem, em partirem das suas realidades para chegar a um conhecimento novo. Aí aqui eu trago para vocês algo bem interessante, porque assim, falar de pedagogia de projetos é bem bacana, bem interessante, é uma proposta diferente e eu particularmente gosto, porque na escola que eu trabalho a gente trabalha com pedagogia de projetos. Quando vocês leram o PPP, vocês devem ter observado que lá na escola a metodologia é essa. Mas o que a gente observa? Que essa ação ela precisa ser desenvolvida por todos os atores da escola. E o coordenador pedagógico é uma pessoa fundamental dentro desse processo. Então, aqui a gente observa, olha, o tema Amazônia, né? E aqui, como a palavra Amazônia está toda queimada, a gente pode trabalhar com as queimadas da Amazônia. É um tema que pode ser trabalhado de forma interdisciplinar. Aí aqui eu venho mostrando para vocês todas as disciplinas que estão envolvidas nesse processo: matemática, ciências, história, geografia, química, inglês, física e português, né? E dentro desse tema a gente pode explorar todas essas disciplinas. Por exemplo, matemática. Eu posso pedir para o aluno fazer uma pesquisa de quantos por cento, né, de queimada a Amazônia está sofrendo, né? Quanto já foi queimado, quanto já foi desmatado. Isso é matemática. O aluno vai lá, pesquisa e traz o resultado, pode trabalhar através de gráfico. O professor vai fazendo as orientações, e aí que entra a mediação do professor. Ciências, vai trabalhar a vida, né? Os seres vivos, os animais que morreram, que a partir daí podem ser extintos. Quantas vidas, né? Desapareceram com essas queimadas. A história, né? Como que surgem essas queimadas, a quem interessa essas queimadas, como é que essas pessoas que moravam lá, como é que vai ficar a questão dos índios, né? Das tribos indígenas. Aí você vai trabalhar aí a história, a cultura. A geografia, você vai trabalhar o clima, quais são os prejuízos das queimadas, né? Para o nosso clima, para a nossa própria saúde, inclusive, né? A química, aí você vai trabalhar, por exemplo, a questão das transformações, né, químicas com o fogo, que tipo de produto químico essa fumaça vai produzir. A física, você vai trabalhar, por exemplo, questão da rapidez do fogo, né, dos elementos que vão queimar e que faz com que isso se propague com muita rapidez. A fumaça que percorre, olha, quando a Amazônia estava com aqueles incêndios, né, a gente viu que São Paulo sofreu com esses incêndios, porque chegou
fumaça lá, chegou fuligem. Então, a física vai explicar isso aí. Como que o fogo acontece na Amazônia e chega lá em São Paulo, né, que está bem distante. Como é que isso se processa? Então, a física está aí para explicar. A língua portuguesa, o aluno ele vai fazer um registro daquilo que ele pesquisou, né? Vai registrar, vai escrever, vai construir lá os seus textos, o seu artigo, um resumo. Aí o professor vai dizer o que ele quer, um portfólio, mas o menino tem elementos para escrever. E o inglês ele pode explorar através, por exemplo, quais são as empresas que estão instaladas na Amazônia. E aí são empresas norte-americanas, são empresas europeias, né? Então o professor pode verificar isso aí, o local onde essas empresas, de onde elas vieram, a cultura desse local, a economia, quanto que essas empresas estão lucrando, explorando aqui os recursos naturais da Amazônia. Então, olha só o quanto que dá para a gente trabalhar. Só para vocês terem um exemplo de como é que eu posso trabalhar com a pedagogia de projetos, né? Com esse tema aí. E aí eu vou ter um monte de conteúdo para explorar dentro dessas disciplinas com esse tema. Aí tem uma figura mais embaixo, né? Que o trabalho ele precisa ser colaborativo, tem que ter colaboração de todo mundo da escola. E ali também a professora usando laboratório, né? Porque a gente vai fazer muitas pesquisas quando a gente trabalha com a pedagogia de projetos. E aqui no canto esquerdo a gente tem um quadro, né? Que tá escrito assim, orientar a tomada de decisão. Então o coordenador ele precisa ajudar o professor a tomar essas decisões. Definição do horário de estudo em grupo, porque fazer pedagogia de projeto, fazer projeto na escola requer reunião, requer estudo, né? Revisitar o projeto político-pedagógico, porque se a escola define trabalhar com pedagogia de projetos, tem que estar dentro do projeto político-pedagógico, isso é muito importante. Também a definição de novos objetivos, estabelecer metas, né? O que a gente quer com tudo isso? Então, isso aí nós não podemos deixar de pensar nesses detalhes que são super importantes. Aí aqui eu trago aqui mais um outro exemplo, né, de horta. Aqui a horta, que é um trabalho interdisciplinar que a gente desenvolve lá na escola. As disciplinas envolvidas é biologia, matemática, física, química, língua portuguesa e filosofia. Aí aqui nesse projeto horta, se vocês olharem para a esquerda, vocês vão ver a horta suspensa, tem uns garrafões ali em cima. Esses garrafões aí de água mineral, eles vão coletar água das centrais. E com essa água ela vai descansar, porque quando ela vem da central ela vem quente. Então aí nesses garrafões ela vai ficar resfriada. E aí depois os alunos vão molhar as plantas, né, com essa água da central. Então, um processo de reaproveitamento. Olha, a gente aproveita a garrafa PET, os canteiros eles são todos fechados com garrafa PET. A garrafa PET serve para fazer a horta suspensa. O garrafão de água mineral que perde a validade, ele vai servir para a gente acondicionar a água que vem do ar-condicionado. Os pneus, né, eles servem para plantar. Então, aí dentro os meninos vão plantar também. E aqui do outro lado, do lado direito, um canteiro, né, com chicória, alface. Então, essa horta, ela é muito bonita. Hoje ela não está assim bonita, porque quando eu tirei essas fotos, era um período que já tinha sido feita a colheita, e aí ela estava passando por um novo processo de reestruturação para poder plantar de novo. Mas aqui os professores, todos eles trabalharam seus conteúdos, né? A filosofia, por exemplo, trabalhou senso comum e conhecimento científico, que é um capítulo dentro da filosofia. A química, os professores de química trabalharam o adubo, né? Ensinaram os alunos a fazer a compostagem, né? O adubo natural. A matemática, os meninos fizeram toda essa encanação, tudo medido, tudo calculado. Então, o professor de matemática foi ensinar. A biologia trabalha mesmo com as plantas, né, com a alimentação. E a língua portuguesa vai entrar com a questão da redação, do portfólio. E a física? A física trabalha a velocidade, por exemplo, da água. Qual é a velocidade que a água, quando ela sai da central,
quanto tempo ela leva para chegar nesses garrafões. Além de também, eles estão pensando em construir um robozinho que vai irrigar essa planta aí, né? Então, são questões assim para vocês olharem como que dá para trabalhar a pedagogia de projetos. Aqui é um outro projeto que nós temos lá na escola, que é a robótica alternativa, que os meninos fazem todo o trabalho deles com material reciclado, peça de impressora, peça de computador, né, peça de central, tudo que tem assim, eles, olha, esse helicóptero aí foi feito com prego, com parafuso, né? Então, com esse material que eles desenvolvem, eles já viajaram para São Paulo, São Luís, para Paraíba, Rio de Janeiro, e eles tinham uma viagem agora para Argentina, mas a viagem foi cancelada por conta da pandemia. Então, eles já ganharam premiações, já saíram na mídia, né? Então, é um trabalho assim muito positivo lá na escola. Tudo isso, gente, é pedagogia de projeto, só para a gente verificar o quanto que dá para fazer, o que é possível. E aí, para concluir essa nossa aula de hoje, eu trago um texto do Antônio Nova, né, um fragmento do texto do Antônio Nova, que diz assim: a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, né, que nos forneça os meios de um pensamento que seja autônomo, que vai compartilhar com as ideias lá dos autores que a gente vai trabalhando e que facilite as dinâmicas de autoformação participativa. Então, eu sou responsável pela minha formação e também cada colega meu, né, responsável pela sua autoformação. E no final a gente vai compartilhar esses conhecimentos. Estar em formação implica um investimento pessoal e um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vistas à construção de uma identidade que é também uma identidade profissional. Então, através de todo esse processo, todo esse trabalho, é que eu vou conseguir, desse estudo, é que eu vou conseguir me identificar, né, me definir enquanto um profissional da educação. Então, eu gosto muito dessa fala do professor Antônio Nova, porque eu penso que ele vai fechar assim em grande estilo, né, o que a gente vem discutindo, o que os autores que nós trabalhamos hoje vem falando sobre pedagogia de projetos. Então, no mais, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que ela tenha sido estimulante para vocês, né, que vocês tenham realmente compreendido com a leitura que vocês vão fazer dos artigos, né, sobre pedagogia de projetos, e também com a aula que eu vou mandar para vocês, né, sobre pedagogia de projetos a partir da minha visão e da visão dos autores, né, que eu li para poder fazer essa aula para vocês. E aqui são as referências que eu utilizei, que é o John Dewey, Vida e Educação, o Fernando Hernandes, Transgressão e Mudança na Educação, os projetos de trabalho, a Josette Jolibert, o nome dessa autora é meio complicado, Formando Crianças Leitoras, e a Manuel Lucas Machado Xavier, Planejamento de Ensino na Escolarização Inicial, Globalização, Interdisciplinaridade e Integração Curricular. Então, são esses autores que eu trabalhei e eu espero que vocês tenham gostado da aula. Boa noite.